Bom dia, pessoas. Estamos aqui, né, para mais um vídeo do canal Vlablá Explica. Hoje a gente vai falar sobre matrizes, né? E não é um conteúdo difícil, pelo menos esse começo aqui é bem tranquilinho, não tem é, por que sofrer antecipadamente, porque o conteúdo é bem facinho, ok? Então vamos começar lá, né? Ó, as matrizes elas são tabelas de números reais utilizadas em quase todos os ramos da ciência e da engenharia. Várias operações executadas por cérebros eletrônicos são feitas através de matrizes. Essas operações elas são utilizadas dentro da estatística, da economia e na física quântica, entre outras, né, finalidades. É, em uma pesquisa recente feita no interior do Madalena Sofia, foi constatado que alguns alunos assistiam determinados desenhos. Vamos ver a tabela do próximo slide. Ó, os desenhos votados pela maioria foram Avatar, A Lenda de Aang, Hora de Aventura, Peppa Pig e My Little Pony. Voltamos ao que interessa, né? Vamos observar a tabela abaixo aí. Então, assim, ó, nós temos ali os 3 meses, né? Fevereiro, março e abril, né? Como a gente pode ver aqui. Ó, fevereiro, março e abril, tá? Reparem que os meses, fevereiro, março e abril, eles representam 3 colunas aqui da minha tabelinha, né? E os desenhos pesquisados lá, que a maioria do povo respondeu, representam as linhas da minha tabela, ó. Tá vendo? Ó, Avatar, daí, ó, 20 pessoas assistiram o Avatar no mês de fevereiro, 18 no mês de março e 25 no mês de abril. E assim, a Hora da Aventura a mesma coisa, Peppa Pig a mesma coisa e My Little Pony a mesma coisa. Reparem aqui, ó, que o que eu fiz? Eu fiz a pesquisa, né? E aqui eu apenas organizei os dados da minha pesquisa em uma tabela, tá? A partir daí que a gente vai ver o que é uma matriz, né? E o que a gente vai fazer com ela, ok? Ó, a tabela acima indica o número de alunos que assistiram um determinado desenho de fevereiro ou abril de 2014. Se quisermos saber, por exemplo, a quantidade de alunos que assistiu My Little Pony, iremos diretamente para a quarta linha e na terceira coluna da nossa tabela. Ó, então nós temos aqui. Vamos pegar a caneta aqui, né, para facilitar o nosso entendimento. Ó, então, ó, o My Little Pony ele representa aqui a quarta linha da minha tabela, né? E tá perguntando ali quantas pessoas assistiram, né, My Little Pony em abril. Então a gente vai lá para a terceira coluna da nossa tabela, que aqui está sendo representada pelo mês de abril, e a gente vai ver que nesse mês assistiram aí um total de 21 pessoas, né? 21 alunos lá assistiram My Little Pony em abril, ok? Ó, o conjunto ordenado desses números que formam a tabela, ele é chamado de matriz. E cada número é chamado de elemento dessa matriz. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma matriz que a gente vai dizer que é uma matriz 4x3. Por que ela é chamada matriz 4x3? Porque ela tem 4 linhas, ó. Uma, duas, três, 4 linhas. Então, uma matriz 4 por uma, duas, 3 colunas, ó. Então a gente vai dizer que essa matriz é uma matriz 4 por 3, porque ela tem 4 linhas e 3 colunas. E as matrizes elas sempre vão ser lidas desta forma, ok? Sempre o número de linhas primeiro e na sequência o número de colunas, ok? Vamos apagar agora essa rabisqueira que eu fiz aqui. Aí. E vamos continuar com a nossa apresentação aqui, né? Ó, então aqui, o que a gente fez? A gente só transformou aquela tabelinha que a gente tinha ali, né, da pesquisa, e a gente pegou essa tabela e transformou ela, ó, a gente transformou ela em uma tabela agora decente, ó, uma tabela que é uma matriz. Até então a gente tinha apenas uma tabela, e agora essa tabela virou uma matriz, tá? As matrizes, elas sempre são representadas
entre colchetes ou parênteses, ok? Elas podem ser representadas também entre barras, mas daí quando isso acontecer, as matrizes terão que... elas vão participar de um outro processo que é chamado de determinante. E daí a gente vai ver isso, né? Vai usar essa situação um pouquinho mais lá pra frente, ok? Ó, então aqui, ó, vejam que eu ordenei todos os valores, ó, da minha tabela exatamente, da minha matriz, aliás, né, exatamente como estava na minha tabela, ó. 20, 18, 25, 12, 10, 15, 15, 9, ops, aqui é 20, eu fiz um Ctrl C, Ctrl V ali, né, e 18, 15 e 21. Então vejam aqui, ó, que eu só representei a minha tabela agora por uma matriz, ok? Ó, então aqui nada mais é do que aquilo que eu acabei de falar, né? Ó, as 4 linhas da minha matriz, ó, então a primeira linha, segunda, terceira, quarta linha, e as 3 colunas da minha tabelinha, né? Que agora aqui, como está sendo representado em uma matriz, né? A gente também vai manter a mesma lógica de visualização. Sempre primeiro as linhas, depois as colunas, ok? Ó, aqui embaixo agora a gente vai ver o que a gente chama de generalização, tá bom? Ó, uma matriz do tipo MN, né, lê-se M por N, como a gente acabou de ver, que é uma matriz 4 por 3, né, com M e N maior ou igual a 1, é uma tabela formada por M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. O que tudo isso que eu acabei de falar agora para vocês significa? Por exemplo, ó, toda matriz ela vai ser representada por uma letra maiúscula, a gente já vai ver isso mais pra frente, tá? E, ó, e subscrito a essa letra, nós vamos ter aí o que a gente vai ditar de ordem da matriz, tá? A ordem da matriz, ela indica quantas linhas e quantas colunas essa matriz possui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a linha sempre vem primeiro. Então, eu tenho aqui um total de 4 linhas por 3 colunas, né? Reparem que essa matriz aqui, ó, ela tem 4 vezes 3 elementos, ou seja, eu vou ter um total aí de 12 elementos da matriz. Ó, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quando eu multiplico o número de linhas pelo número de colunas, eu encontro o número de elementos que essa matriz possui. Tá? Então todo esse emaranhado aqui de linguagem matemática que a gente acabou de ver, nada mais é do que a representação da linha pela coluna e o número total de elementos que eu tenho nessa matriz, ok? A gente vai ver isso agora. Ó, por exemplo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2 linhas e 3 colunas. Ou seja, eu tenho uma matriz de ordem 2 por 3, ok? Então, ó, 2 linhas, 3 colunas. Olha o segundo exemplo aqui, ó, uma matriz de ordem 1 por 3. Uma linha, 3 colunas. E por último aqui, né, nós temos, ó, 3 linhas e uma coluna. O último elemento aqui é uma fração, ó, tá? Deixa eu fazer aqui direitinho, para não ficar uma coisa, né, porcamente feita. Ó, então o último elemento aqui, ó, é uma fração, tá? Então são 3 elementos, ó, 1, 2, 3 elementos. Então eu tenho um total aí de 1, 2, 3 linhas e uma coluna, né? Totalizando uma matriz aí 3 por 1. Ó, então aqui, ó, primeiro vai ficar uma matriz 2 por 3, depois uma matriz 1 por 3 e uma matriz 3 por 1, ok? Ó, todas as matrizes, assim como as funções, elas têm representações algébricas, ok? Como a gente estava falando ali atrás, toda matriz ela é representada por uma letra maiúscula. Geralmente essa letra é A, tá? Nos livros a gente sempre vai ver por letra A, mas não precisa necessariamente ser letra A. Pode ser letra B, pode ser W de Vladimir, pode ser C de Carlos, J de Jéssica, P de Paula e assim por diante, tá? Então assim, a representação da matriz ela pode ser feita de qualquer forma, desde que seja com uma letra do nosso alfabeto maiúscula, ok? Então vamos ver lá, ó. Por exemplo, se eu usar a letra A
como letra que representa a minha matriz, todos os elementos da minha matriz serão representados também pela letra A. A diferença é que os elementos são representados por letras minúsculas, ok? Ó, agora, cada númerozinho desse daqui, ó, pessoal, que vocês estão vendo, ó, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, opa, perdão, 31, 32 e 33. Todos esses números aqui, que estão sobrescritos sobre a letra A, representam a posição do meu elemento na matriz. Então vamos pensar dessa forma, ó. Primeira linha, ó, primeiro número, aliás, aqui, né, do elemento A11, representa a posição da linha. E o segundo número representa a posição da coluna. Então, ó, por exemplo, o elemento A11, ele está na primeira linha e na primeira coluna da minha matriz. O elemento A22, ele está na segunda linha da minha matriz e na segunda coluna. O elemento A32, ele está na terceira linha e na segunda coluna. E assim por diante, tá? A gente vai ver melhor agora no próximo slide. Ó, então aqui o elemento A13, né? Ó, o elemento A13 está na primeira linha, ó, primeira linha, terceira coluna, ó. Ele está na primeira linha, na terceira coluna, ok? O elemento A32, como eu acabei de falar, ele está na terceira linha e na segunda coluna, ó, ok? Ó, uma matriz, ela pode ser representada da seguinte forma, como eu acabei de falar para vocês ali, né? Ó, ela é representada por uma letra maiúscula, que aqui está sendo a letra A. Como eu estou generalizando a matriz, tá? Eu estou representando ela de forma algébrica aqui. Eu vou representar, logo na sequência, depois do sinal de igual, o elemento que compõe a minha matriz, que é o A, né? Todos os elementos aqui na minha matriz são representados pela letra A, ok? Vejam lá, ó, esse I e esse J aqui, ó, eles representam a linha e a coluna da minha matriz. Eu costumo dizer aqui, ó, que é inha e joluna, só para vocês não confundirem, né? Porque, mas se é linha e coluna, por que tem I e J? É porque a representação algébrica dele é assim, né? Então a gente vai sempre pensar assim, esse A e J aqui, ó, o I representa a linha e o J representa a coluna, ok? Esse M e N que está aqui fora, ele representa a ordem da matriz, ok? Então, por exemplo, assim, ó, se eu quiser criar uma matriz, como que eu vou representar essa matriz de forma algébrica? Tá? Sem montar ela, sem dispor todos os números que nem está aqui, ó. Então eu tenho lá, por exemplo, uma matriz A. Por essa matriz ser uma matriz A, todos os elementos que compõem essa matriz também serão representados pela letra A. Subscrito a essa letra, eu vou ter o I e o J, que representam aí as minhas linhas e colunas da minha matriz, ok? O posicionamento do elemento na matriz, né? E logo na sequência, que subscrito ao parênteses, eu tenho a ordem da matriz. Por exemplo, se eu tiver uma matriz 5 por 2, né? Então, ó, eu tenho uma matriz A, onde os elementos são representados pelas siglas aqui A e J, e essa matriz é uma matriz 5 por 2. A partir daqui que eu vou montar nossa matriz, como a gente vai ver no slide a seguir. Ficou uma bosta isso daqui. Deixa que eu vou explicar no próximo slide. Ó, exemplos aqui, ó. Achar os elementos da matriz A. Veja que essa matriz A aqui, ó, é uma matriz onde ela está sendo representada pela letra A, ou seja, todos os elementos que compõem essa matriz são representados pela letra A, subscrito com o I e o J, que representa o posicionamento do elemento A na matriz. E essa matriz é uma matriz 3 por 2, tá? Ó, então fala assim, ó, achar os elementos da matriz A em que, vejam que aqui, ó, pessoal, eu tenho uma expressão para cada elemento da minha matriz, ok? Só que essa expressão, ela vai ser calculada de acordo com o posicionamento do meu elemento. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer agora aqui é a gente montar a nossa matriz genérica. Ó, a nossa matriz é uma matriz 3 por 2, ou seja, ela possui 3 linhas e 2 colunas, né? Então, olha lá, primeira coisa que a gente vai fazer é montar a matriz genérica. Então, vamos montar lá, ó. A minha matriz, ela tem 3 linhas e 2 colunas, como está indicando aqui na ordem da matriz, ok?
Reparem que agora, ó, eu tenho aqui o elemento A11. O primeiro elemento da minha matriz é sempre o elemento A11, tá? Não esqueçam disso. Reparem ali agora que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada um desses elementos da minha matriz, ó, e vou calcular quanto cada um desse elemento vale de acordo com a expressão que está sendo dada no enunciado do meu exercício. Olha aqui, ó, essa expressão aqui, ó, ok? Olha lá. Então, por exemplo, a minha expressão está aqui, ó. A e J é igual a 3 vezes I menos J. Nós sabemos que o I e o J representam a linha, que é o I, e J, que é a coluna. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos pegar cada elemento desse daqui, ó, e aonde for a linha, nós vamos substituir pelo primeiro número do nosso elemento, ó. E aonde for o J, que é a coluna, nós vamos substituir pelo segundo elemento, pelo segundo número do nosso elemento. Então, por exemplo, lá, ó, o elemento A11, ó, eu substituí o I por 1 e o J por 1, né? Porque é o elemento A11. Então, lá na minha expressão, aonde tiver I, eu vou substituir por 1, ó. E aonde tiver J, eu também vou substituir por 1. Olha lá. Estão vendo? Então agora eu vou fazer o cálculo aqui, o numérico, ó. Vai ficar 3 vezes 1, que vai dar 3. 3 menos 1, 2. Ok? Ó, vamos ver o cálculo agora do segundo elemento. Ó, A12, agora a minha linha vale 1 e a minha coluna vale 2. Então eu tenho 3 vezes a linha, ou seja, 3 vezes 1. Menos a coluna, que vale 2. Ó, então eu tenho 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 1. E assim sucessivamente, ó. 3 vezes a linha, ou seja, 3 vezes 2. 6. 6 menos 1, que representa a coluna, 5. E assim por diante, ó. 3 vezes 2, que é a linha, 6. Menos a coluna, que também vale 2, 4. E assim eu vou fazendo até eu encontrar todos os elementos da minha matriz, ok? Achado todos os elementos da matriz, o que a gente vai fazer? Nós vamos apenas substituir os elementos na forma algébrica pelos seus respectivos valores, ó. O A11 vale 2, o A12 vale 1, o A21 vale 5, e assim por diante. Montando aí, finalizando a nossa matriz, que ela não estava montada, né? Ela estava apenas sendo dada ali, dizendo que era uma matriz 3 por 2, né? E me dava uma expressão para poder montar essa matriz, que foi o que a gente acabou de fazer, né? Pessoal, então por hoje é só, tá? A gente vai ficar apenas nesse vídeo aí de matriz, sobre montagem de matrizes, e durante a semana aí eu já publico, né? Na sequência, um vídeo falando sobre os tipos de matrizes, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição aqui no Facebook para vocês, é só perguntarem, ok?